Olá, turmas! Bem-vindo a mais uma videoaula. Estou eu aqui novamente, professora Neta, do Instituto Educacional São José. E hoje nós vamos ter aula de História, tá? Do quarto ano. Antes de iniciar a aula, certifique se você está num lugar tranquilo, bem arejado, sente-se confortavelmente, tá? Ó, o encostozinho na coluna, no encosto da cadeira. Coloque o material em cima da mesa, caso você precise, para fazer algumas anotações, tá? Então vamos lá, a nossa aula. Hoje nós iremos do capítulo 2, tá? Do material de vocês, do Farias Brito. Vamos ver o que? O comércio, novamente. A gente deu início, né, no primeiro capítulo, falando do comércio, o início do comércio, e aí a gente vai dar continuidade, novamente falando de comércio. Só que a gente vai ver o comércio e a ocupação do espaço, ok? Como era o comércio no início? Como iniciou o comércio, né, na nossa história? O comércio, ele iniciou quando os homens eles começaram a dominar as técnicas agrícolas, quando o homem passou a ter um domínio dessa agricultura, dessas práticas da agricultura. A princípio, os grupos humanos, eles plantavam somente o necessário para a sua sobrevivência. Com o tempo, essas técnicas foram se aperfeiçoando, a agricultura foi aumentando, então estava acontecendo o quê? O excedente, né, gente? Que era a sobra desses alimentos, desses produtos produzidos pelos grupos humanos. Então eles começaram a fazer as trocas, né? As trocas comerciais, que antes eram trocas diretas, né? Que nós chamamos de escambo, a troca de um produto em outro produto. A gente viu no capítulo 1 que essas trocas, né, eles estavam observando, com o tempo eles perceberam que essas trocas não estavam acontecendo de forma justa, porque tinha produtos que demoravam muito tempo para ser produzido. Então eles começaram a dar um valor a esses produtos de acordo com o tempo de produção, até evoluir e chegar à moeda, que é o que nós temos hoje, né, o dinheiro. E agora o comércio, gente. O comércio, ele marca a história da nossa humanidade. Porque, a princípio, essas relações comerciais, elas eram feitas, né, elas ocorriam em grupos que eram bem próximos uns dos outros. Com o tempo, esses grupos, eles foram, né, os mercadores foram indo cada vez a distâncias mais longas ainda, né, para vender o seu produto, para comercializar, para levar seus produtos para outras localidades bem distantes. Então, esses mercadores, eles começaram a utilizar caminhos que eram rotas terrestres e também fluviais e marítimas, ok? Há cerca de 3.000 anos, os fenícios, os povos fenícios, eles se tornaram muito conhecidos no comércio. Por quê? Porque eles produziam vários produtos, tá? Tem aí no material de vocês tudo direitinho os produtos que eram, né, feitos por eles, produzidos por eles e comercializados por os fenícios. Esses produtos eram cerâmicas, né, objetos de vidro, tecidos, perfumes, armas, entre outros produtos que eles negociavam. Gente, além desse produto, tinha uma tinta que era a tinta púrpura, que os fenícios, eles moravam próximo ao mar Mediterrâneo, então tinha muitos moluscos, tá? Que tinha o nome de múrice. Esse molusco, ele tinha uma tinta em muita abundância, que era a tinta púrpura, que essa tinta, turma, ele representava a nobreza. Então, os grupos humanos iam comprar, tanto os gregos como os romanos, então eles também comercializavam essa tinta. E os fenícios, eles foram muito importantes na história do comércio, também porque os fenícios, eles começaram, como eles moravam também, né, em locais que eram próximos à terra, né, onde era que ficava o mar Mediterrâneo? Ficava próximo à África, à Europa, então era o que? Continentes. Então tinham muita quantidade de árvores que eram a madeira de cedro. Então os fenícios, eles também começaram a fazer, tá, os barcos, né, embarcações, que eram chamados de galés, tá? Esses fenícios, eles espalharam, né, todo o seu conhecimento astronômico, de navegação, essas embarcações que eles mesmos produziam por conta dessa madeira que tinha em grande abundância, e era uma madeira boa, leve, de cedro, e eles começaram a
fazer essas embarcações chamadas de galés, e eles utilizavam velas e longos remos. Olha aí a imagem dessa embarcação que era produzida por eles, pelos fenícios, tá? Então, além de realizar o comércio de muitos produtos, os fenícios também difundiram o seu idioma, né? Que é um tipo de escrita e que ajudava muito na comunicação e no comércio. Eles desenvolveram o alfabeto, tá? Que no início, esse alfabeto era sem as vogais, depois que foram acrescentadas as vogais, tá? Então, os fenícios, gente, eles dominaram muito o comércio. Hoje é o atual Líbano, tá? Onde eles vendem essas trocas comerciais. Então, o comércio dos fenícios era tão grande, que eles tiveram que fundar algumas colônias, tá? Essas colônias ficavam em diferentes partes do litoral mediterrâneo. Essas colônias foram transformadas, tá, em pontos comerciais, tá? Olha aí também que o que os fenícios confeccionavam, colar, tá? Os fenícios, aí temos a imagem de um colar no livro de vocês, que era feito de pasta de vidro há cerca de 2.400 anos, tá? Então, os fenícios, eles eram também ótimos artesãos. Então, sabiam fazer as embarcações, sabiam trabalhar com tecido, né? Tecelagem, produziu colares, armas, trocas culturais e conflitos, tá? Essas trocas comerciais, gente, proporcionou troca também de conhecimentos. Além, né, do comércio em si, eles também trocavam conhecimentos matemáticos. Foi onde eles começaram, né, a usar as operações matemáticas, quanto eles levavam para vender, quanto eles vendiam, o que eles tinham de lucro. Então, eles começaram a difundir, a espalhar esses conhecimentos matemáticos. E também geográficos, turma. Foi onde o homem começou também a criar aqueles instrumentos de orientação e localização. O homem começou a criar a bússola, o relógio de sol, o astrolábio, que eram instrumentos que eles necessitavam, né, para se localizarem, porque eles tinham rotas, como no início que a gente viu, eram rotas terrestres, rotas fluviais, rotas marítimas. Então eles precisavam de se localizar e eles iam difundindo, espalhando, né, trocando esses conhecimentos matemáticos, geográficos e astronômicos também, porque esses grupos humanos, eles começaram a observar o movimento dos astros, né? Foi onde eles descobriram que o Sol sempre nascia, né? O movimento aparente do Sol, né, turma? Que o Sol não se movimenta. O movimento aparente do Sol, ele sempre aparecia no lado leste. Foi onde eles fizeram a rosa dos ventos com esses pontos cardeais e os pontos colaterais. Então, eles espalharam todos esses conhecimentos de navegação, conhecimento geográfico, conhecimentos matemáticos, ou seja, era uma troca comercial e uma troca também de costumes, de cultura. Os povos compartilharam também o alfabeto, o calendário, as técnicas de agricultura, o pastoreio, que essa agricultura ela foi se desenvolvendo aos poucos, né? O domínio que o homem teve sobre os animais, quando eles passaram, né, a domesticar esses animais, e essas técnicas de pastoreio para não perder, né, o rebanho. Então, eles foram compartilhando todos esses conhecimentos que eles iam adquirindo ao longo dessas trocas comerciais, né, desses pontos comerciais. Eles desenvolveram também hábitos alimentares bem semelhantes, trocavam influência na arte. Viram lá que os fenícios eles produziam, né, muita arte, objetos de cerâmicas, colar, tecidos, objetos de vidro. Então, na arquitetura também, na forma de administração pública, ou seja, eles foram trocando conhecimentos. As disputas pelo controle das rotas comerciais levaram o povo também a concorrer um com o outro e foi gerando mudanças ao longo do tempo, né? Mudança no domínio desses portos e desses pontos de comércio. Como eu falei para vocês, os fenícios, né? O comércio era tão importante, tão vital para eles, que eles expandiram muito o comércio. Então, eles criaram rotas diferentes em colônias e lugares diferentes, tá? Esses fenícios também, eles criaram o alfabeto, como eu falei para vocês, que a princípio esse alfabeto não tinha as vogais, depois foi que os gregos acrescentaram essas vogais. Por que esse alfabeto? Porque esse alfabeto era uma forma de eles organizar todas as suas rotas comerciais, né?
todas as suas vendas, então foi necessário eles criarem esse alfabeto para ajudar na organização. O comércio, ele era uma atividade necessária à vida, mas ao mesmo tempo ele originou conflitos, né? Esses conflitos eram conflitos políticos, conflitos sociais, e aí a desigualdade, gente, iniciou também a desigualdade entre essas pessoas, né? Que alguns comerciantes se destacavam mais, né? Principalmente os fenícios, por saber a técnica de produzir essas embarcações, de produzir seus próprios produtos, né? Que eram produtos de vidro, eram tecidos, eram várias coisas que esses fenícios faziam para revender, e aí eles iam cada vez em lugares mais distantes ainda, né? Através dessas rotas que eles criaram. Então, o comércio entre os povos do mundo. Então, aí vendo que eles, né, o que eles comercializavam? Eles comercializavam tecidos, né? Depois eles começaram a comercializar a pele de animais, a transformar esses produtos. Olha as penas que eles também comercializavam, tá bem na gravura e na legenda de vocês, tá? Também os povos astecas também se desenvolveram no comércio. Além dessa região do mar Mediterrâneo, outros povos, né, de diversas partes do mundo também realizaram o comércio, enfrentando distâncias cada vez mais longas, ou seja, o comércio ele foi cada vez mais se expandindo, ficou mesmo marcando a história da nossa humanidade, que era no início em lugares bem próximos uns dos outros, e com o tempo o homem foi criando rotas diferentes e comercializando cada vez mais longe, eles indo cada vez mais distantes ainda. Essas criações de rotas e essas trocas comerciais, o desenvolvimento de sistema de equivalência de produtos, eles aconteceram em tempos, né, e épocas diferentes, né? Não foi só na mesma época e só no mesmo tempo. Então, essas rotas aconteceram em épocas diferentes, ok? Então, tendo destaque aí para os fenícios. Em casa, vocês, quando terminarem de assistir vídeo aula, vocês vão responder as páginas, ok? As páginas 141, a 143, a 145, 269, 270 até a 273 do material de vocês, Farias Brito, tá? Então, obrigado por vocês estarem aí do outro lado e até a próxima aula.